Quando você olha para o céu, vê apenas nuvens inocentes, ou os vestígios de um sistema muito maior, invisível e massivo. Você acorda de manhã, a previsão do tempo diz que o dia será definitivamente ensolarado, mas apenas algumas horas depois, o céu escurece de repente e uma chuva forte começa. Você acha que isso é apenas um simples erro meteorológico ou uma coincidência da natureza? Ou será que alguém, em algum lugar, pode apertar um botão secreto e realmente controlar o clima? Hoje, vamos além do que lhe foi contado. Talvez as maiores guerras do futuro não sejam travadas pelo petróleo, pelo qual milhões de pessoas já morreram. Elas serão travadas por algo muito mais fundamental, muito mais vital. Você está pronto para saber a verdade? A história da humanidade foi escrita com o esforço de controlar a natureza. Milhares de anos atrás, domesticamos o fogo e governamos sobre ele. Depois, cavamos a terra e direcionamos a água. 100 anos atrás, assumimos o controle da eletricidade e iluminamos o mundo. No entanto, o maior sonho da humanidade sempre esteve lá no alto, naquele vazio imenso acima de nossas cabeças. O céu. Você sabia que hoje alguns países avançados possuem infraestruturas tecnológicas massivas que podem intervir fisicamente dentro das nuvens? Em certas regiões, aviões decolam e liberam partículas químicas especiais no céu que não podemos ver a olho nu. Isso tem um propósito simples: fazer chover. No mundo científico, esse método é chamado de semeadura de nuvens. Mas isso é apenas o começo. Sim, a chuva artificial não é um cenário de filme de ficção científica, é uma prática totalmente real. Quando substâncias especiais, como o iodeto de prata, são liberadas no céu por aviões ou foguetes, isso garante que aquelas minúsculas gotículas de água dentro das nuvens se fundam rapidamente. Essa fusão faz com que as gotas pesadas caiam na terra, criando a chuva. Essa tecnologia está sendo usada ativamente hoje, especialmente em regiões que lutam contra a seca. Países como a China e os Emirados Árabes Unidos estão investindo bilhões de dólares nessas operações. Sabe-se até que essa tecnologia é usada para manter o céu limpo antes de Olimpíadas ou grandes cerimônias. Mas há um detalhe muito crítico aqui. Essa tecnologia não pode criar chuva do nada em um céu azul profundo e sem nuvens. Ela apenas empurra nuvens que já estão lá e prontas para se formar. Em outras palavras, podemos chamar isso de aplicar uma pequena força de empurrão na natureza, não de controlá-la completamente. Mas será que termina aqui? Aplicar uma pequena força de empurrão na natureza certamente não foi suficiente para o homem. E se uma tecnologia muito mais avançada fosse possível? Seria possível alterar eventos climáticos massivos, tempestades ou secas manipulando diretamente as camadas superiores da atmosfera, e não apenas uma única nuvem. Quando essa pergunta é feita, um sistema enorme e controverso entra em jogo, estendendo-se dos cantos mais sombrios da internet às mesas de diplomacia internacional. Aquela instalação famosa cujo nome você provavelmente já ouviu, mas não sabe exatamente o que faz, HAARP. O HAARP é uma instalação de pesquisa massiva estabelecida pelos Estados Unidos em uma área remota do Alasca. Ele contém centenas de antenas gigantes alinhadas lado a lado. O objetivo oficial desta instalação é estudar a ionosfera, uma das camadas mais elevadas da atmosfera. Este sistema realiza alguns experimentos de aquecimento na camada da ionosfera enviando ondas de rádio de frequência incrivelmente alta em direção ao céu. À primeira vista, parece um experimento científico muito inocente conduzido por cientistas para entender o espaço. No entanto, as rígidas medidas de segurança e as conexões militares em torno deste enorme campo de antenas fizeram com que as alegações levassem a pontos muito mais sombrios. De acordo com algumas alegações e teóricos da conspiração em todo o mundo, o HAARP não é apenas uma instalação de pesquisa. É a arma de destruição em massa mais perigosa do mundo. De acordo com essas teorias, a instalação envia ondas de rádio tão poderosas que essas ondas retornam à Terra, acionando linhas de falha e criando terremotos massivos. Não apenas isso, alega-se que ele pode direcionar grandes furacões e acabar com a agricultura ao criar secas artificiais em certos países. Até alguns especialistas militares sussurram que grandes estados estão desenvolvendo secretamente armas climáticas. Pense bem, se você lançar uma bomba nuclear em seu inimigo, o mundo inteiro se unirá contra você. Mas se você criar uma seca que dure meses no país do seu inimigo ou enviar uma tempestade, ninguém poderá culpá-lo. Você pode culpar o desastre inteiramente na natureza. Não é um plano de guerra perfeito?
Mas agora vamos parar aqui e ouvir a voz da razão e da ciência. Vamos ser claros. Quando voltamos aos laboratórios científicos e às leis da física, a situação não é nada como a descrita. Não há evidências sólidas que sustentem essas alegações terríveis. Por quê? Porque a atmosfera é um sistema tão grande, selvagem e complexo que a mente humana não consegue compreender. Um furacão de tamanho médio produz uma energia incrível de milhões de toneladas por segundo. Mesmo a energia produzida por sistemas como o HAARP ou por todas as bombas nucleares do mundo permanece como uma gota de água no oceano em comparação com a força de um único furacão. Em outras palavras, tentar controlar um furacão enviando ondas de rádio para o céu com antenas é tão impossível quanto tentar aquecer o sol com uma pequena lanterna de mão. De acordo com as leis da física, é absolutamente impossível controlar eventos climáticos globais, terremotos ou tempestades a partir de um único centro com a tecnologia humana atual. Então, podemos respirar aliviados? Nosso mundo e nosso futuro estão seguros? Absolutamente não. É aqui que o verdadeiro segredo, grande e assustador, começa. Como humanidade, podemos não ser capazes de controlar tempestades gigantes ou correntes de ar no céu. As armas lá no alto podem ser um mito. Mas já estamos controlando uma arma muito mais concreta, muito mais mortal: a água. As comportas das barragens, a direção dos rios, os massivos recursos hídricos subterrâneos. A água é a necessidade mais fundamental para a vida humana depois do ar. E hoje, a água começou a se tornar uma arma estratégica e destrutiva nas mãos dos países, tanto quanto os mísseis nucleares. Enquanto temos medo de armas invisíveis no céu, estamos ignorando o perigo massivo na Terra. De acordo com estrategistas e relatórios de inteligência global, os maiores conflitos do futuro não eclodirão por causa de petróleo, ouro ou fronteiras. As guerras do futuro serão diretamente pelos recursos hídricos. Especialmente em regiões como o Oriente Médio, África e Ásia Central, a crise da água cresce a cada minuto. Quando você constrói uma barragem imensa em um rio que passa entre dois países e corta a água, você pode acabar com a agricultura, a economia e até com a vida de milhões de pessoas no país vizinho sem disparar um único tiro. O acesso à água está se tornando muito mais crítico do que o acesso à energia. As águas subterrâneas do mundo estão se esgotando, os lagos estão secando. E esta arma oculta é muito mais real do que as teorias da conspiração. O cérebro humano sempre quer explicar o desconhecido. Quando vemos uma nuvem de formato estranho no céu ou passamos por uma tempestade de granizo inesperada, o caminho mais fácil para nós é atribuir isso imediatamente a poderes secretos. Criar um inimigo para coisas que não podemos explicar e produzir teorias da conspiração nos faz sentir seguros. É muito mais fácil culpar uma máquina sombria do que encarar nossos próprios erros. Mas a verdade é muitas vezes muito mais simples do que nossas ficções e igualmente implacável. A mudança climática é real. O fato de estarmos destruindo os recursos hídricos com nossas próprias mãos é real. Em conclusão, vamos unir todas as peças. Não, hoje uma organização secreta ou um estado não pode apertar um botão em uma instalação subterrânea e fazer chover raios sobre qualquer país que desejar. Tal tecnologia não existe, mas sim, a humanidade está fazendo intervenções massivas e irreversíveis na natureza e no ecossistema a cada dia que passa. E tenha certeza de que a verdadeira grande guerra não está acontecendo entre as nuvens no céu, em ondas de rádio ou no espaço. A verdadeira guerra está no chão, bem debaixo dos nossos pés. Está acontecendo onde a água flui e o solo seca. Então, o que você acha de tudo isso? Você acha que os humanos um dia alcançarão realmente o nível de controlar o clima, as tempestades e a natureza usando a tecnologia? Ou será que a verdadeira grande crise pela qual lutaremos já começou silenciosamente? Escreva seus pensamentos nos comentários, vamos discutir esse tema imenso lá. Não se esqueça de se inscrever para buscar mais verdades.